Coloca a Jéssica para iniciar o curso lá também, velho. Não é só tu, não. Na Implanta? É. Estamos precisando, né? Ir lá dentro. Ano passado vieram muitas pessoas, Não, tô falando né? pra você ir lá dentro. Ir lá dentro da Implanta. fazer o curso ou visitar Dá vocês? o curso. Dá o curso. Ah, Algum estamos curso precisando do pra gente. presencial, né, Tiago? Não, a gente fez o último curso com o Gino, foi online, não foi, Gino? Foi online. Foi o... Da Implanta, ano passado, a gente fez algumas pessoas no online também. Foi o ACM, foi a de Art 2 ou 3 pessoas que fizeram no online ano passado com a gente. Verdade. Pessoal, se vocês quiserem chamar mais alguém, a gente vai falar sobre problemas e preocupações aqui hoje. Então, caso vocês entendam que tem alguém... Na verdade, a pergunta é quem não está passando por alguma situação agora que requeira falar sobre isso, né? Mas se tiver alguém especialmente que você gostaria de trazer para cá, para poder falar um pouquinho sobre a gente, sobre isso com a Jéssica, comigo, por favor, chama que dá tempo ainda, até a gente começar a esquentar e começar a falar. Tem bastante espaço no Zoom, dá para a gente trazer bastante pessoas para cá e eu penso que num momento como esse, falar sobre esse tema já vai ser bom, independente de qualquer outra coisa. Então, se fizer sentido, traz aí o pessoal. Obrigada, Gino, por reforçar nosso convite. Gino, se for problema e preocupação, eu tô fora. Eu li problema e solução. É isso aí, é isso aí. Muito bem, problema Fernando. já é uma preocupação, meu. Muito bom, Fê. Muito bom, velho. E são coisas tão distintas e tão perto, né, uma da outra. São, cara. A linha que separa é tênue. Como é libertador saber separar uma coisa da outra. Esse é o papo de hoje. E se a gente entrar um pouquinho no automático, essa linha já mistura, né? Exatamente. Você não consegue transformar o problema em solução, consegue transformar em outro problema. Exatamente. Gina, acho que a gente pode tirar a musiquinha aí para poder respeitar aí o pessoal que chegou no horário. Então, acho que muitos de vocês já conhecem a Dale Carnegie, né? Mas por que a gente está se propondo a falar sobre isso? Então, para vocês poderem conhecer um pouco da Dale e por que a gente está vindo ajudar, né, de alguma forma nesse tema, eu vou colocar um vídeo rapidinho enquanto também a gente espera mais gente se conectar aí para participar com a gente. Então... Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Minervino Neto, diretor da Dale Carnegie aqui em Brasília, e queria fazer a abertura rapidinho aqui, só para agradecer demais a presença de cada um de vocês. Em março do ano passado, eu reuni com a nossa equipe e a gente estava discutindo como que a gente poderia ficar mais próximo dos nossos clientes nesse momento. E nessa reunião, o que a gente mais falou
foi sobre problemas e preocupações. O que a gente não sabia é que um ano depois a gente continuaria falando de problemas e preocupações muito ligado ao que a gente viu há um ano atrás. Então, eu vejo que é muito pertinente falar disso agora, principalmente para que a gente comece a pensar em novas soluções e soluções diferentes diante desse cenário. E para isso, nada melhor do que essas duas pessoas fantásticas, extremamente competentes, né? Muito obrigado, Gina, pela sua atenção, pela sua disponibilidade com a gente. Muito obrigado, Jéssica. Tenho certeza que nós teremos uma grande conversa essa noite. Tá joia? É um grande evento para todos nós. Um abraço, obrigado. Obrigada a você, Neto, por abrir espaço para a gente. Boa noite, meu nome é Jéssica Santiago, para quem ainda não me conhecia. Eu sou instrutora da Dale Carnegie em Brasília, na franquia de Brasília, e já dei algumas turmas onde esse tema sempre é recorrente, né? Essa parte de lidar com preocupações e com estresse faz parte dos nossos principais treinamentos, porque lá atrás, há mais ou menos uns 100 anos, o Dale percebeu que não dava para falar de negócio, de resultado, sem a gente falar daquilo que atrapalha a gente a fazer as coisas, que muitas vezes é o nosso estresse e a nossa preocupação. Há alguns anos eu me lembro que eu comecei a fazer um curso de alemão. Não, eu não terminei, gente, então eu não falo alemão, não dei conta. Mas eu fiz durante um ano, e eu me lembro que logo no comecinho, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a gente ainda aprendendo os cumprimentos ali, e a professora falou, olha, essa pergunta de tudo bem no alemão, ela tem uma grande diferença em relação ao português. Quando você pergunta se está tudo bem, não existe essa convenção social de a gente responder que tá. Lá é muito normal. Se você perguntar, a pessoa pode falar que fala assim, não tá. E talvez, como você não tenha intimidade, a pessoa não vai avançar para te explicar o que está acontecendo. Mas é ok você responder que não está tudo bem. E eu tenho lembrado da minha professora algumas vezes nas últimas semanas. Porque se tem uma pergunta que eu vejo que perdeu sentido na hora da gente começar as nossas conversas tá tudo bem? Eu tenho tentado perguntar para as pessoas assim, como você tá? Porque está cada vez mais comum a gente conversar com pessoas, seja no nosso ambiente de trabalho, seja no nosso ambiente pessoal, que passaram por alguma coisa complicada nos últimos dias, nas últimas semanas, e que realmente não está tudo bem. E até a gente, para responder, né, eu me vejo assim, não está mais tão automático para falar que está tudo bem. Eu sempre faço assim, tá tudo bem comparado com a situação que a gente está. Mas, de certa forma, tudo isso tem impactado um pouco a gente. Então, essa conversa que a gente vai fazer hoje é pensando nisso, né? Nesse cenário todo que a gente não pode ignorar nesse momento, a gente já tinha várias preocupações, vários estresses em relação à nossa carreira, em relação à família, em relação aos nossos objetivos, e talvez tudo isso tenha trazido essas preocupações de uma forma diferente. Então, a gente pensou, putz, com a expertise que a gente tem de trazer isso para os nossos treinamentos, por que não ajudar as pessoas a pararem um momento para pensar nisso? Porque a gente vem aí de várias semanas, vários dias, às vezes preocupado, mas não tem tempo para parar e falar assim, opa, deixa eu pensar em como é que eu vou lidar com isso de uma forma diferente. Né? Então, se você ainda não faz parte e quer continuar conversando sobre esse assunto e vindo para outros drops, tem um grupo no WhatsApp onde a gente vai continuar mandando artigos, algumas coisas da Dale Carnegie, algumas fontes onde vocês podem ter acesso a mais informação. Então, a Rebeca vai colocar para a gente o link do grupo no bate-papo. E se você quiser ter acesso a essas coisas, já clica lá, já se inscreve, para nos próximos dias você continuar se alimentando, continuar se inspirando em algumas coisas para poder lidar com essas situações. E ninguém melhor para estar aqui comigo hoje do que um graduado, um participante da Dale Carnegie que já fez vários treinamentos, já passou por isso várias vezes. Ele sabe que cada vez que a gente faz é completamente diferente, né? E que recentemente se transformou em trainer da Dale também, num grande parceiro e que é um apaixonado por compartilhar com as outras pessoas e por poder levar para as outras pessoas alguma coisa que as faça serem melhores. Gino Terentin, conta pra gente o que você vai fazer aqui hoje. Uau, nossa, como eu nunca tinha participado de um momento com você no qual fosse apresentado como trainer e assim,
Você não tem ideia do impacto disso para mim, só você sabe. Bom, vocês, muitos que estão aqui, conhecem a minha história com a Dale, então imaginam como é importante para mim ouvir isso. De fato, foi um processo muito duro, né? O processo para chegar até trainer, e foi uma decisão. Foi intencional, né? Me tornar trainer. E o que eu vim fazer aqui hoje foi, de alguma forma, provocar para que pensar em problemas e em preocupações também seja intencional. Talvez nesse momento que a gente está passando, eu estou falando por mim, né? Não posso falar pelo mundo, mas por mim. Parar para pensar intencionalmente no que está acontecendo é reassumir o controle de uma situação, ou pelo menos me dar conta de que situação eu não tenho controle. Eu venho de uma geração, talvez muitos de vocês também compartilhem isso, uma geração que foi treinada desde muito cedo, né? Meu pai me treinou desde muito cedo a não entender os meus sentimentos. Até porque eu venho de uma geração do homem não chora, de não apresentar o que eu sinto, de não dizer o que eu sinto, e de muitas vezes não aceitar o sentimento. Um sentimento de medo, de culpa ou de insegurança. Então, hoje, parar para analisar intencionalmente o que é problema e o que é preocupação, Jess, eu imagino que vai ser bastante importante para mim e espero que seja importante para essas pessoas que dedicaram as horas delas, os minutos delas, para nos ouvir um pouquinho e participar desse bate-papo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Obrigado, Dale Carnegie, por mais uma vez me permitir estar próximo de vocês. A gente que agradece. Tua experiência com certeza vai poder ajudar eles também a entenderem, né, de algumas formas diferentes aí, como é que pode ser para eles, porque a gente sempre fala, né, Gino? A gente só pode ensinar aquilo que a gente vive, e sem dúvida, hoje nós dois vamos aprender muito também com o que o pessoal vai trocar com a gente aí nessas situações. E a primeira pergunta, assim, imagino que do mesmo jeito que eu tenho passado, né, assim, o que foi o maior insight para você nos últimos dias, nas últimas semanas, em relação a essas preocupações? Quando você olha, assim, para os momentos que você tem vivido na tua empresa, na tua vida pessoal, né, também, o que você acha que desses últimos meses, semanas e tal, foi o maior insight para você em relação a isso, assim? Sabe que eu parei para pensar mais nisso depois que a gente começou a falar de fazer esse momento, né? Então, quer dizer, já começou a me trazer reflexões antes mesmo, porque eu parei para pensar intencionalmente. E talvez não sei se foi o maior, mas um dos grandes é que há um ano atrás eu tomei uma decisão, um pouco mais de um ano atrás, de parar de trabalhar na Caixa, parar de trabalhar no Ministério e de voltar a empreender depois de ter quebrado 2 vezes a mesma empresa, sendo que da segunda vez foi uma dívida de R$1 milhão. Vocês conhecem essa história? Foram 48 pessoas que eu precisei, de alguma forma, parar de ajudar, que eram os empregados da empresa. E hoje, o grande problema que eu vivo, do ponto de vista de problemas, preocupações, é de conseguir identificar o que de fato é algo palpável, tangível, que há solução, e o que são fantasmas que estão ali simplesmente me trazendo dor, né? Consumindo minha energia. Quer dizer, onde eu estou gastando a minha energia e onde eu estou poupando a minha energia. Eu acho que esse é o ponto mais importante para mim hoje, saber o que de fato é uma preocupação, eu estou me ocupando antes, ou o que de fato é um problema que precisa ser resolvido do ponto de vista de empresa. Como sobreviver depois de ter falhado, né? Porque uma coisa é você se achar, eu me achar à prova de falhas. Outra coisa é conviver com a possibilidade de falhar novamente. E aí, até pensando nisso, né, uma coisa que eu falo assim, a gente só consegue lidar com as coisas se a gente conseguir ver, né, tudo, assim. Eu, por exemplo, eu tenho um negócio com organização que quem me conhece sabe, que é um negócio muito importante para mim. E uma das coisas que eu percebi, assim, que você consegue organizar se você conseguir visualizar. Então, você consegue, por exemplo, organizar seu armário e tal, se você tiver noção de quantas roupas você tem. E assim por diante. Então, a primeira coisa para a gente organizar isso que a gente tem que fazer nos próximos dias ou nos próximos meses é a gente entender o que são essas coisas, né? Então, quando você fala assim, eu comecei a pensar o que são os fantasmas e o que de fato eu tenho poder. Então, a primeira coisa, assim, pega um papel que está por perto, ou pega seu Evernote, seu celular, aonde você tiver mais facilidade de anotar. E faz uma lista. Quais são as coisas hoje que te preocupam?
Quais são as preocupações que você tem? Então, quais são as coisas hoje que, como o Gino falou, estão sugando a tua energia? Tudo que vier na sua cabeça serve para entrar nessa lista. Depois que a gente tiver noção de qual é o tamanho dessa lista, a gente vai conseguir direcionar melhor, né, nossas atitudes. Gino, quais são algumas que já de cara vêm na sua cabeça? Coisas que eu preciso organizar? Preocupações que você está tendo nesse momento que estão te dando te sugando essa energia, assim. Tá, Coisas que hoje estão te gerando estresse ou preocupação. Eu vou trazer algumas coisas dessas que eu vou precisar colocar, organizar e tornar explícitas, né, para poder mexer com elas. Como escalar a minha empresa. Tá. Então, é algo que hoje está me trazendo bastante preocupação. Deixar de ser um PF e passar a ser um PJ. Escalar, tornar a Gino Terentin uma empresa. É algo que hoje eu preciso organizar. Tá. Como conciliar, deixa eu tentar organizar melhor a forma de dizer, como aprender a tomar conta do meu horário, porque a vida inteira eu trabalhei na Caixa e tinha alguém tomando conta do meu horário, que era o relógio de ponto, né? Eu preciso chegar às 9 e preciso parar de trabalhar às 19. Então eu tinha aquele horário para poder trabalhar. Agora, hoje eu não tenho mais esse limite, então às vezes eu começo a trabalhar, outro dia eu comecei a trabalhar às 7 e terminei a 1. Isso não é sustentável, né? Como tornar o meu dia sustentável? Boa. Né? Então é algo que eu preciso organizar. Terceiro, como não me afastar da minha família dentro da minha casa. Porque agora eu fico o dia inteiro aqui dentro de casa, dentro do escritório. Então não é que lá, não, pelo fato de eu estar em casa, eu estou perto da minha família. Não é verdade. Se eu ficar o dia inteiro aqui dentro de casa, dentro do meu escritório, eu fico o dia inteiro sem ver minha filha do mesmo jeito que eu ficava antes. Então, como não estar longe da minha família dentro de casa? Porque isso tem me causado sofrimento. Quando eu estava viajando, eu falava, não, eu estou longe, então tudo bem. Entendi. Então, Já era mais inevitável, né, digamos assim. Mas agora eu fico sofrendo porque eu sei que elas estão aqui, nossa, eu preciso ir lá, eu preciso ir lá, eu preciso ir lá. Então, gera sofrimento em algum determinado momento. Como organizar isso para que eu possa estar presente dentro da minha casa? Legal. E aí, do mesmo jeito que você levantou esses, assim, ó, o pessoal que está escrevendo aí, que já veio algumas coisas na cabeça, coloquem algumas coisas que já vieram ali no bate-papo. De repente, que você colocar ajuda teu colega aí que está assistindo a gente também a perceber, né, outras coisas. Então, por exemplo, para você, Gino, esse negócio do horário acontecendo agora por você ter virado empresário, né? Mas, às vezes, tem gente que continua no mesmo emprego, mas o simples fato de estar no home office já está perdendo essa noção, né? Isso também já virou uma preocupação, já virou um problema. Legal, Débora, a gente separar, né, esses horários agora. Desculpa, Gino, pode falar. Imagina, Jess, imagina, eu que peço. Há coisas que mudam quando eu me tornei PJ, né? Um PF, para uma pessoa física suportar é insustentável. Mas uma empresa tem estrutura para suportar. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Legal. Bacana, Corina. A gente às vezes está querendo fazer uma transição, né? Ou a investir em outras coisas. E aí você precisa se organizar muito bem para poder tocar as duas frentes ao mesmo tempo, pelo menos por um tempo, né? O que mais, gente? Que já apareceu aí nas listas de vocês? Boa, planejamentos de prazos, né? Quando a gente tem um projeto maior, aposentadoria, a questão do Gino, como é da expansão da empresa. Às vezes eu tenho um projeto para uma promoção ou para uma coisa pessoal que eu quero que saia do papel, né? Boas, falsas urgências, né? Quando a gente fica só apagando incêndio. Legal, e a gente não ter prazo também, às vezes, pode ser uma preocupação, né? Porque eu posso ficar, aquilo pode ficar solto e acabar não acontecendo, ou como é um prazo mais longo, eu não consigo ver as coisas que eu tenho que fazer hoje para aquele projeto acontecer, né? Opa, mais gente seguindo os passos aí, gente, de começar negócios novos. Bacana. E você vê, né, que tem coisas que estão preocupando o pessoal ali, que já apareceram na lista, algumas coisas que
estão acontecendo, como as falsas urgências, os horários, a organização e tal. Algumas coisas que ainda nem aconteceram. Então, eu estou preocupado com um projeto que vai acontecer, com um negócio que ainda não saiu do papel, né? Então, a gente fica, às vezes, jogando em coisas para frente, mas já está gastando uma energia de uma forma que, às vezes, a gente não sabe controlar, né, Gino? Verdade, Jess. E, novamente, né? É olhar intencionalmente para isso. Tornar E aí explícito, né? exatamente. E aí tem uma pergunta muito importante, assim, que às vezes a gente tem muito medo de se fazer. Quais são os riscos que você está correndo se você não conseguir lidar com essas situações de uma forma diferente ou resolver essas situações? Então, lá no bate-papo, independente de qual o problema ou de quais você está falando, quais são os riscos para a gente se a gente não conseguir lidar com essas coisas de uma forma diferente do que a gente está lidando hoje? Qual o risco para você, Gino, se você não conseguir pensar na tua empresa, na tua família, de uma forma diferente do que está acontecendo hoje? Além do mais óbvio, que é um problema de saúde, que nem eu tive no ano passado, de desmaiar por conta de um problema de labirintite, uma labirintopatia, em decorrência de uma vida não saudável, o próprio negócio não prosperar, né? Porque hoje, como o negócio depende muito de mim, se eu não prospero, o negócio também não prospera. Legal. Não E às vezes, acompanhar. quando a coisa está indo bem, a gente tende a deixar isso para depois, né? Tipo, agora que está indo bem, deixa para eu pensar na expansão mais tarde. E aí, isso já começa a virar um problema, né? É verdade. Estresse, ansiedade, sem dúvidas, né? Falta de perspectiva, frustração. Legal, perder a autonomia. Então, tem muitas consequências que às vezes a gente não consegue nem mensurar, né? Mas são riscos dentro daqueles valores que a gente tem ou dentro daquilo que a gente acha que é importante, né? Sair do mercado, né? Já nu e cru. E obrigada, Márcio, por colocar desse jeito, porque às vezes a gente tem medo de colocar em palavras feias, digamos assim, sabe? As coisas que podem acontecer. A gente fica tentando enfeitar, assim, tipo, é quebrar, o risco é quebrar, o risco é não ter dinheiro para pagar a conta do próximo mês, ou o risco é ter que me contentar com um trabalho que eu não gosto para os próximos 15 anos até me aposentar, né? Sobrecarregada, ansiedade, sem dúvida. Fala, Gino. Tô lendo aqui, estou me identificando com alguns comentários. Interessante como as emoções aparecem forte, né? Aí, frustração, ansiedade, e aparecem muito fortes, né? Então, estou achando bem interessante, estou me identificando com alguns comentários aqui. Sem dúvida, a gente consegue, e emoção, sentimento é uma coisa que a gente não consegue barrar, né? Ele é automático, assim, então a gente consegue mudar o que a gente faz, mas como a gente sente, ele é muito automático para a gente conseguir, né, mexer. É uma das coisas que a gente tem que pensar, como ser mais proposital nesse momento, né? Se a gente tem todos esses riscos, assim, por que a gente não enfrenta ou não faz alguma coisa em relação a essas coisas, assim? Se a gente sabe que tem risco de ficar frustrado, de ficar, de quebrar, de todas essas coisas, por quê? O que nos impede de fazer alguma coisa a respeito disso? Então, o que impede você hoje de lidar com essas coisas de uma forma diferente? A primeira coisa que vem na minha cabeça, mas eu não sei se é isso. Eu acho que tem uma validade zero, né? Vale nada, mas eu acho que tem no meio disso. Tem um boicote meu mesmo, medo do sucesso, ou o medo de ter que tomar decisões grandes novamente, o medo de quebrar, o medo de... É mais fácil segurar algo que está querendo dar certo, para depois não ter que justificar, sabe? Assim, alguma coisa ali dentro, que eu não sei o que é, eu sinto que tem alguma coisa, que eu estou escondendo alguma coisa. Legal. E também o hábito, o maldito hábito, que é fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Legal. E isso que você falou, né? O medo que a gente tem de dar errado, né, Gino? Eu prefiro dar errado. Aí eu fico naquela assim, eu prefiro dar errado porque eu não tentei,
do que dar errado porque eu tomei a decisão errada, né? Do que dar errado porque eu fiz alguma coisa que não foi errada. Porque se eu não tentar, pelo menos eu posso pôr a culpa no cenário, eu posso pôr a culpa nas outras pessoas, né? É isso. Eu sinto E que isso tem vai isso. ficando, isso vai ficando. Não, é porque Nossa, quando eu comecei... Ah, cheguei e tinha partido. A hora que eu cheguei, o trem já tinha partido. Poxa, que pena. Então, é mais fácil conviver com isso do que com o fato de ter embarcado, né, no trem exato, e é mais quebrado a fácil. cara, né? Não, mas no ano que eu comecei a empresa, todo mundo estava no digital, né? Então não tinha mercado para todo mundo e tal. E aí a culpa tá ficando no outro e eu não tenho que assumir a responsabilidade, né? Eu acho que sim. E o pessoal colocou aqui, ó, orgulho, medo, são coisas que impedem a gente de mudar o hábito, por exemplo, né? Eu tenho orgulho assim, tipo, não, eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Por que que dessa vez não vai dar certo, né? E nem sempre o que te trouxe até aqui é a mesma coisa que você precisa se você está começando uma coisa nova, se você está nesse cenário que já é completamente novo, né? Você vê, para nós da Dale, por exemplo, né, Gino? Imagina se a gente tivesse lá em março do ano passado ficado assim, não, mas a gente fez 100 anos de empresa e nunca foi para o online. Não, deixa quieto. A hora que passar, a gente vai ficar tudo bem, né? Isso está no nosso hábito de fazer as coisas sempre do mesmo jeito e achar que o que você faz bem te sustenta para sempre, né? É verdade. É verdade. Para mim, conversa muito. E o ponto que você colocou, para mim, foi bem forte. Preguiça. Muito bem. Vamos ver o que mais que apareceu por aqui. Tem uma Mudar a fala si bem mesmo é legal. difícil? Pode falar, Gino. Perdão, Jess. Tem uma fala bem legal da Daílson lá. Gina, imagine isso em um jovem de 78 anos que teve de entender que para não ter isso, me disciplinei em trocar de roupa, calçar o sapato e entender que meu quarto tinha de ser dormitório e virar escritório das 8 às 12 e das 14 às 17. Faz 8 meses que eu tive que tomar essa decisão. Legal. Legal. E a questão da reinvenção, né? A gente não se apegar no hábito, por mais longo que ele seja, para não tomar algumas decisões. E aí, pensando nisso, né, deixa só recados paroquiais, né? Parece que tem algumas pessoas tentando entrar ainda e a sala está dando lotada. Então, a Rebeca colocou ali para a gente no bate-papo, já divulgando para o pessoal que está na sala de espera, e quem quiser aqui também, está ao vivo no Instagram. Então, se vocês tiverem conhecidos aí que estão tentando entrar e não conseguiram, copia o @ da Dale Carnegie ali, passa para o pessoal que eles conseguem acompanhar a gente lá pelo Insta, tá? Obrigada, Rebeca, aí pela flexibilidade, né, de conseguir uma outra solução para o pessoal que está tentando entrar. E aí, assim, ó, se você já sabe, já tem essa lista, você já consegue visualizar todas essas coisas, assim, vamos pensar em como que a gente começa, né, a lidar com essas coisas. Então, daqui a pouco, para a gente poder começar a entender, assim, se é isso mesmo, se a nossa lista está completa, se tem mais coisas que precisam entrar aí, nós vamos para grupos. A gente vai dividir todo mundo em grupo para você ter a oportunidade de conversar lá com o pessoal em trios, né, que a gente vai fazer, Gino? Então, a gente vai para os trios. E se você vai ter oportunidade aí de comentar um pouco sobre a tua lista que você levantou e ouvir a lista do restante do pessoal. Vai que tem mais alguma coisa que precisa entrar aí que você está deixando escapar, né? Então, a gente sempre fala que dentro da Dale Carnegie, essa sala aqui de 100 pessoas é uma grande equipe. Então, a gente precisa se ajudar nesse sentido. Então, daqui a pouco vocês vão receber os convites aí para ir para os trios, para trocar ideia. Então, conta para as pessoas que estão lá o que você colocou na tua lista e eles vão ter a oportunidade de contar para você. A gente vai ter 3 minutos para fazer isso daí, só para a gente ver se a nossa lista cresce um pouquinho, se tem alguma coisa que já sai da nossa lista, que a gente já percebe que não está tão importante assim. Então, Gino, você abre os grupos para a gente? Agora mesmo. Pode ser que vocês caiam em trios ou em duplas por conta da quantidade de pessoas aqui. Beleza. E aproveitem a oportunidade para poder conversar. Daqui a 3 minutos, a gente se encontra novamente aqui. Obrigada. E o pessoal que está assistindo lá no Instagram, pode comentar aí para o pessoal da equipe que tá acompanhando, o que você colocou na tua lista, né? O que você colocou na sua lista como as coisas que tem te preocupado hoje? Quais são algumas coisas que você já teve aí
já conseguiu começar a visualizar de uma forma diferente? Tiago e o Josmari ficaram por aqui. Vocês me ouvem? Ouvimos, sim. Oi, Márcia. Maravilha, Márcia. Oi, Gindo, tudo bom? Tudo e você? Me ouve? Ah, acho que agora ela já foi. Foi. Vamos ver se tem alguma sala com uma única pessoa. Acho que não. Não? Acho que o Erley pediu ajuda lá na sala 9. Sala 9. Deixa eu ver lá. O que está acontecendo? Oi, pessoal. Vocês que estão aqui na sala principal, não sei se foi na hora de ir lá para o breakout que caiu e tal. Tem alguém me ouvindo aí? Boa noite, tudo bom? Oi, José, tudo bem? Você entrou agora ou você já pegou o que a gente estava conversando antes? Não, eu peguei o que vocês estavam conversando. Quando eu fui para ser direcionado para uma sala, por algum motivo, Caiu. retornei para o principal. Não, tranquilo. Vamos conversar aqui então, Tiago, José Elias, troquem uma ideia aqui, tipo, o que vocês já colocaram aí que já... Primeiramente, eu quero expressar aí meu agradecimento por fazer parte aí do evento. E eu sou fã desse cara que está do teu lado aí. Já fiz alguns eventos com ele. Valeu, E ele é fenomenal, ele é muito show. Ô Zé, muito bom, velho. Ele falou uma coisa aí que eu me identifiquei. Administrar horário não é fácil. Verdade. E a gente tem que nos ater a essa realidade hoje do mercado, né, das nossas atividades do dia a dia. Não é fácil. A gente não é treinado para isso. A gente não foi treinado para isso. Legal. Legal, Zé. Então essa foi a principal aí que entrou na sua lista. Verdade, isso aí. Legal. Tiago, e você? Estava aqui, caí. Ô, José, eu sou fã Opa, dos desculpa, dois, cara. ó. Eu que errei aqui. Tem dois Tiagos, e aí, como eu não falei o sobrenome, o pessoal falou junto. Então, Tiago Gavilanes primeiro, depois Tiago Silva, pode ser? Acho que o meu maior desafio é que realmente a administração do tempo mesmo. Estou compartilhando com os colegas aí esse problema, porque agora a gente acorda e dorme no serviço, né? O serviço está dentro de casa, então a gente não sabe a hora que começa, a hora que para. Separar o pessoal do profissional é difícil. Legal. É uma grande oportunidade, né, Tiago? Tiago Silva, o que você botou aí? Eu coloquei... Pode falar, Ti. Pode falar. Eu coloquei organização no trabalho com o tempo. Porque, como a gente está em home office, cara, parece que a gente trabalha infinitamente mais do que presencialmente. Né? Então, eu estou fazendo quase 300% a mais do que eu fazia presencialmente. Uhum. E, né, esse foi Em termos de tempo, isso, Tiago? Não entendi. 300% a mais de tempo ou 300% a mais de entrega? De entrega e sempre fazendo horas a mais. Eu acho que pelo fato de estarmos em casa, não precisarmos nos locomover, né, para o trabalho, né, eu acho que o nosso cérebro fala, você tem que trabalhar mais porque você está dentro da sua casa, né? Então, legal, a gente meio que já está tentando recompensar, né? A gente acha que a gente ganhou de presente o fato de estar em casa. Pois é. E a gente precisa recompensar de alguma forma. Desculpa eu atrapalhar, mas vou pegar a deixa. Veio para derrubar tabus. Quem achava que trabalhar home trabalharia menos, pô, caiu na real. Tá super enganado. Trabalha muito mais. Trabalha muito mais. Verdade, pessoal, verdade. É o nosso senso de comprometimento, né? Que fala alto demais e aí a gente não consegue colocar esses limites, né? Obrigada. Para as empresas, Jéssica, esse home office está sendo ótimo, porque a produtividade realmente aumentou.
a produtividade das empresas aumentou muito. Se alguém tinha dúvida de que isso funcionava, né, Fernando? Mas em compensação, é o que eu estava conversando com a Corina e o Thiago ali no grupo, em compensação você criou uma confusão total na sua vida, porque quando você trabalha presencial, você tem a sua personalidade profissional e a sua personalidade família. Quando você trabalha no home, você misturou tudo, entendeu? É verdade. É aquilo que o Gino falou, você traz aí uma culpa de quando você está dentro de casa e não está dando atenção para a sua família. Entendeu? Você está dentro de casa o dia inteiro, de 8 às 18, tem um custo às vezes emocional. até às 20 horas, e você não consegue dar atenção à sua família porque você está envolvido com o trabalho. Sem dúvida, Fernando. Vou finalizar ali com a Vera, antes da gente passar para ver como é que a gente vai enfrentar isso, né? Vai lá, Vera. É que eu estou em home office com aulas online, né? As entregas são diferentes e em maior quantidade, porque você tem que usar outras metodologias, estudar mais, é bem diferente. Eu acho que isso traz, esse aumento de produtividade pode ser que tenha um custo. Eu já tive o custo com a minha saúde. E sem dúvida. De agosto para cá, eu ganhei tendinite, bursite. Aí eu me reorganizei e falo, ó, eu tenho meu tempo todas as manhãs, é para eu cuidar de mim. Então, eu faço fisioterapia, eu faço pilates, eu me organizei. Já começou a tomar providências, né, Vera? Já, porque eu acho que aumentar a produtividade custando a sua saúde, isso não vai longe. Sem dúvida. E isso é importante. E isso é importante para a gente entender, né, para colocar esses limites pessoais e, sem dúvidas, para as empresas também. Então, nós que estamos em posições de gerência, né, ou de liderança dentro das empresas, entender que também, assim, a gente precisa orientar as pessoas a fazerem esse tipo de posicionamento, porque mais cedo ou mais tarde, não adianta eu ter um boom de produtividade e, de repente, ter muito absenteísmo, as pessoas começarem a faltar, ter muito atestado, né? Senão eu passo a ser uma coisa que eu nem consigo administrar, né? Então, dos dois lados, a gente tem que pensar nisso. Obrigada, Vera. Obrigada. Jéssica. Oi, Adailson. É isso daí que eu disse. Eu tive que me disciplinar. Todos nós. Dizer, né? Eu só trabalho de 8 às 12, de 14 às 17. Exato. E sou prestador de serviço. Eu consultoria, sabe? Eu faço estruturia online, mas tive que me disciplinar. Isso. Porque é como Vera disse, ou eu tinha que fazer isso, ou ia ter o preço da saúde. Exatamente. Então, 8 meses atrás, eu tive que tomar essa decisão. Foi fácil? Não, viu? Que bom que você conseguiu tomar lá no comecinho, Adailson, né? Que bom que a gente conseguiu, já em alguns momentos, já colocar esse limite de cara. Obrigada, viu? Obrigado. E aí, uma coisa que a gente até conversou bastante, né, Gino, quando a gente foi pensar nessa conversa, assim, essa questão do que é a preocupação, o que é o problema, e como a gente se perde nessas coisas, né? Então, a primeira coisa, assim, na tua lista lá, quando você colocou um monte de coisa, provavelmente tem muitas coisas lá que são fatos. Então, coloca no bate-papo, assim, o que você entende como sendo um fato? O que é um fato para você, Gino? Mais de 14 horas de trabalho todos os dias. Legal, isso é uma coisa que está acontecendo, é um fato para você. Consigo medir, Isso te gera preocupação? Gera preocupação. Tá, Gera legal. Preocupação com a saúde, preocupação com a minha família, até quando a Lucimara vai suportar, até quando a Isabel vai suportar. Legal. Então, gera preocupação. Então, volta lá na lista que você fez e pensa lá quais das coisas que você anotou que são fatos. São coisas que estão dadas, estão acontecendo, ou são coisas que você ou já aconteceram, né? São coisas que você não pode mudar. São fatos, aquilo que é verdade, independente do que você pense sobre isso, né? Então, se você colocou lá que o que me preocupa são as reuniões, mas elas vão continuar acontecendo toda semana, né? O que me preocupa é o que eu tenho que ter que lidar com os clientes agora no modo digital. Isso vai continuar acontecendo, ou você vai parar de vender enquanto estiver no digital? Boa. Fato. Vou mudar de área, é um fato.
Alguns desses problemas de saúde, né, que estão acontecendo são fatos. Eu tenho mais compromissos do que eu posso arcar. Ok, não cabe tudo que precisa caber dentro do meu dia. Fato. Pronto. Quando a gente assume o que é um fato, já elimina uma boa parte das coisas ali. Muito bem. E talvez esses fatos estejam te gerando preocupações, ou estejam te gerando problema, ou as duas coisas juntas. Para você, o que é uma preocupação? Coloca no bate-papo lá para a gente o que é uma preocupação no teu ponto de vista. Obrigada, a Isabela está jogando as perguntas aí para poder facilitar para a gente. Obrigada, Isabela. Legal, estou preocupado em perder a minha saúde ou com os problemas de saúde que isso pode trazer. Eita, saúde está no top todos ali da galera, né? Algumas pessoas já ficaram doentes e estão preocupadas em ficar doentes de novo. Legal, ó, já tem outras coisas que a preocupação, né? Alguém me chamar e eu não estar na frente do computador. Isso é uma preocupação. Legal. Se minha filha vai conseguir se organizar, então tem as questões da família que estão juntas. Pessoal, para a gente seguir na análise, vou combinar com vocês que a gente vai ter um tempinho para perguntas lá no final. Enquanto isso, a gente vai interagir mais no bate-papo aqui, para poder aproveitar ao máximo do nosso tempo, beleza? Legal, honrar os nossos compromissos financeiros é uma preocupação. Aí vamos pensar assim, ó, algumas dessas preocupações são problemas, outras não. Qual que é a diferença para você, Gino? O que é uma preocupação que é um problema na sua vida hoje? Eu tenho como resolver. Dá para resolver. Eu tenho que fazer, ou, talvez nem resolver. Eu tenho como agir nisso. Eu tenho como fazer alguma coisa a respeito disso. É um problema. Então, hoje, a tua questão dos horários é uma preocupação, né? Mas é um problema? É um problema, sem dúvida. Eu tenho que tomar a decisão de contratar alguém, de sair do operacional. Eu preciso fazer isso. Opa! Então, dá para você fazer alguma coisa em relação a isso? Dá para fazer, eu deveria ter feito já. Qual das que estão aí que é uma preocupação, mas não é um problema? A questão, por exemplo, de será que eu vou ter que voltar para a caixa ou será que vai dar certo a minha empresa e eu vou continuar seguindo com ela? Será que eu vou precisar voltar para trabalhar na caixa? Ou será que vai funcionar esse empreendimento e eu vou ter sucesso com ele? Por que você considera que é uma preocupação e não é um problema? Sem demagogia, mas vai ser difícil achar um Gino 2, viu? Deus te ouça, imagina. Porque eu não tenho nada que eu possa fazer, só o tempo vai dizer. Não há nada que eu possa fazer agora sobre voltar para a caixa ou não. Eu ainda tenho mais 2 anos pela frente e tanta coisa pode acontecer no meio do caminho. Tá. Agora não dá para dizer isso. Então não é que não tem nada que você possa fazer, é que você já está fazendo tudo que você pode. Já estou fazendo o que eu posso e mesmo assim pode acontecer coisas no meio do caminho que me façam mudar de ideia, que estão fora do meu controle. Não é só trabalhar que vai determinar isso. Tem um mundaréu de coisas. A Covid mostrou isso para mim, né? Então, olha para todos nós, né? Algumas coisas eu tenho controle, outras coisas simplesmente não tenho. Então, voltar para a caixa ou não, deixa o tempo rolar e na hora de tomar a decisão eu terei condição de tomar, não é agora. Legal. Então, volta para a tua lista, todo mundo. Volta para a lista que você anotou e coloca aí agora. Quais dessas coisas são preocupações e quais são problemas? Problemas é aquilo que você precisa fazer alguma coisa. Então, eu preciso tomar alguma providência, ou tomar alguma decisão, ou resolver, ou chamar alguém para conversar, ou fazer um plano de ação. Você tem que fazer algo em relação a essas coisas. Preocupação são aqueles que você não consegue fazer nada, mas ainda assim estão te tomando tempo ou energia nesse momento. Então, se eu estou preocupada com a minha rotina de exercício, isso é um problema. Eu posso resolver, eu posso começar a fazer alguma coisa a respeito, né? A Miriam colocou aqui para a gente. Aí vamos pensar, acompanhar as mudanças do novo ritmo, isso pode ser um problema, eu posso ter coisas para fazer em relação a isso, né?
Honrar os compromissos financeiros também é um problema. Talvez tenha coisas que eu preciso fazer, decidir o que eu vou economizar, o que eu vou parar de gastar, ou como eu vou fazer para ter mais receita. Administrar clientes que acham que a gente está 24 horas disponível é um problema. Eu tenho que fazer alguma coisa em relação, ou fazer algum acordo com essas pessoas. Quais as novas demandas eu vou receber? Isso não é um problema, isso é uma preocupação, porque eu não tenho como adivinhar, eu não tenho bola de cristal, eu vou ter que esperar entrar na outra área para saber. A inflação, também não tem nada que eu possa fazer para baixar a inflação, então é uma preocupação que eu vou ter que administrar. É um problema que talvez eu vou ter que adequar o meu consumo, né? Mas o problema não é a inflação, o problema é o meu orçamento rende menos. A inflação é um negócio que eu não consigo controlar, então não é meu problema. Então, aí na frente das suas já coloca o que é uma preocupação e o que é um problema. Se a gente conseguir separar o joio do trigo, já vai começar a ficar mais fácil. Sem dúvida, Márcia, talvez essa seja a preocupação que mais permeia a nossa cabeça hoje, né? E que está limitado, assim, a gente tem o poder de ação até um determinado momento, assim, eu tenho as providências que eu posso tomar, mas ainda com essas providências pode ser que a gente pegue Covid em algum lugar, ou que a gente leve Covid para alguém, né? Então eu tenho alguns cuidados que eu posso tomar, mas isso não me isenta de nenhuma forma, né? Gino, quando você olha para essa questão das preocupações, dos problemas e tal, e a Márcia trouxe ali talvez uma preocupação que tem aparecido na maioria das nossas listas aí, né, que é em relação ao momento que a gente está passando. Como é que isso entra nas suas preocupações hoje, ou nos seus problemas hoje? Como é que isso mexe de alguma forma com a sua lista, assim? Fica um pouco mais fácil, Jess, de separar o que fazer de o que não fazer. O que dá para fazer e o que não dá para fazer nada. Ou então, olhar para isso dessa forma me permite ordenar melhor o meu trabalho. E, de fato, dedicar energia onde eu preciso dedicar energia, onde realmente não desperdiçar energia com algo que não faz sentido. Legal. Bacana. E a gente já está economizando bastante, né? E aí, bom, você já conseguiu separar o que é fato, o que é problema, o que é preocupação, o que tem as duas coisas andando juntas, né? Problema e preocupação, e o que é só preocupação que você vai ter que administrar. Agora, como? Lá, não vou lembrar o ano direito agora, mas na década de 50, 60, daí o Carnegie escreveu esse livro aqui, ó. Aí, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Justamente porque ele começou a dar treinamentos de comunicação, de negócio, de resultado, e percebeu que não adianta eu fazer nada disso se as pessoas não conseguirem lidar com preocupações. E ele foi procurar aonde tinha um manual, um livro que pudesse ajudar as pessoas nisso e não encontrou nenhum. Então ele falou, eu vou ter que escrever, vou ter que pegar meu laboratório do treinamento e vou ter que escrever um manual para isso. Então, já há muito tempo a Dale tem se dedicado a olhar para esse tema de uma forma diferente. Então, tem o livro Como Evitar Preocupações, Começar a Viver, tem outros artigos, tem outras coisas que a gente tem, inclusive, feito pesquisas a nível mundial e produzido para poder ajudar os nossos participantes, os nossos parceiros nisso. Então, quem ainda não entrou lá no grupo do WhatsApp, a Rebeca vai colocar o link aí para vocês, que é uma oportunidade. Nos próximos dias, você tem ainda mais contato com outras informações sobre como pode te ajudar nisso daí, tá? Mas nesse livro tem... Opa! Estão me ouvindo? Beleza. Nesse livro tem 60 princípios para ajudar a gente a evitar preocupações e começar a viver. A gente escolheu alguns que podem ajudar bastante a gente nesse momento. Então, separando aí essas preocupações e esses problemas que a gente já teve, dá uma olhada nesses primeiros aqui. Independente de você estar lidando com uma preocupação ou com um problema, esses 3 são decisões que você tem que tomar agora para poder começar a ter um pouco mais de qualidade de vida nesse momento.
Número 1, número 2, número 3. Coloquem lá no bate-papo. Qual te chama mais atenção? Qual é o mais importante para você nesse momento? Gino, para você, qual é o mais importante desses 3 aí nesse momento? Sem sombra de dúvidas, o primeiro. Por quê? Funciona bem para mim porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade de fazer uma única coisa. Eu gosto de viver num ambiente mais caótico e cheio de coisas ao mesmo tempo. Então, me forçar a viver em um compartimento Você fica à vontade, né? É onde eu gosto de estar. Eu gosto de estar num ambiente desorganizado do ponto de vista de quantidade de coisas, diferentes coisas, tal. Isso é bom, só que isso afeta o terceiro para mim. Porque ao mesmo tempo que é gostoso, eu sei que consome uma energia muito grande e afeta a minha saúde. Então, olhar para quais são os problemas que eu tenho que resolver hoje. O que é que eu tenho que fazer hoje? Isso controla a minha ansiedade e me mantém fazendo aquilo que eu gosto. Eu posso fazer muitas coisas sabendo que eu tenho algo importante para resolver hoje. Legal. Então, dia após dia. Um dia de cada vez. E já né? apareceu um monte de gente aqui no bate-papo, tipo, nossa, me identifico. Não sei ficar sem estresse. Isso não deve ser bom. O estresse, ele é importante, né, Gino? Porque ele vai deixar a gente nessa situação de alerta, assim, de querer produzir e tal. O que a gente não pode é deixar isso sair do comando, né? A gente tem que estar nas rédeas dessa situação o tempo todo. E o primeiro princípio é para isso que você falou, né? Vive em compartimentos diários, hermeticamente fechados. A gente escuta muito aquele negócio de, separa pessoal de profissional. Todo mundo já deve ter escutado isso alguma vez. E se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia é que isso não existe mais, né? A gente não consegue mais que essa fronteira seja tão clara. Então, o que o princípio tá contando para a gente, assim, é pelo menos um dia separado do outro. Então, alguns de vocês, por exemplo, quando a gente falou das preocupações, trouxeram coisas que nem aconteceram ainda. Eu estou preocupada em perder meu emprego, eu estou preocupada se alguém da minha família vai conseguir se recolocar, eu estou preocupado se daqui a 10 anos qual vai ser o impacto desse cenário agora nos meus filhos e tal. Então, são coisas que ainda não aconteceram, né? Como você comentou da Caixa, né, Gino? Estou preocupado se daqui a tantos anos eu vou ter que voltar para a Caixa. Então, às vezes, a gente está preocupado com coisas que a gente não consegue fazer nada para resolver elas hoje. Ou então, eu estou preocupado com coisas que já aconteceram e com as decisões que eu tomei lá atrás. E eu ainda estou remoendo esse negócio, né? Ainda estou pensando, tipo, mas se eu não tivesse feito, mas se eu tivesse feito. Então, tudo isso eu estou gastando energia com coisa à toa. Não quer dizer que você não vai se planejar, muito pelo contrário, é o que o Gino falou da Caixa, né? O que eu preciso fazer hoje na minha empresa para ela dar certo, eu estou fazendo. Mas não adianta eu ficar pensando no que eu tenho que fazer daqui a 6 meses, se eu não fizer o que eu tenho que fazer hoje. Né? Então, esse é o primeiro. Algumas pessoas trouxeram o segundo, deixa eu ver. O 2 apareceu. Márcio Papa, abre seu microfone para a gente, diz para a gente por que o 2 é o mais importante para você. A gente não está te ouvindo. Será que você está sem microfone? Oi, Jéssica. Opa, aí. Tem 2 Márcio Papa aqui hoje. Eu acho que foi o outro que falou. Eita, com o mesmo sobrenome? É alguém da minha equipe que acabou entrando com o mesmo link. Ah, deve ser. Quem que tá aí? Olá, tudo bem? É Sheila Rodrigues, eu trabalho com a equipe do Márcio. Oi, Sheila. Tá nos ouvindo? Tudo sim. Por que esse foi o mais importante para você? Porque, assim, fazendo essas perguntas, para decidirmos o que fazer, nós precisamos nos perguntar. Fazer aquelas 3 perguntas é muito importante. Qual é o problema que essas 3 perguntas te ajudam a resolver hoje? Hoje, eu trabalho com recursos humanos, então muitos vêm com alguns estresses, né? E que a gente procura identificar o que é fato e o que é um problema. Então, eu coloco essas 3 perguntas para essa identificação. Oi, alô? Oi, estamos te ouvindo. Oi. Obrigada, Sheila. Cortou agora no finalzinho, mas deu para a gente pegar, assim, né? Conseguir resolver. E esse daqui,
Gino, quando você bate o olho nessas 3 perguntas, assim, qual que é o sentimento, assim, para você de ter que fazer essa análise das coisas que a gente tá vivendo, assim? Interessante você perguntar isso, porque eu estava caçando uma parte desse livro aqui que eu acho, encontrei ela. Quando eu olhei essa segunda, que me fez lembrar que é lá o comecinho do capítulo 4, que fala uma frase do Rudyard Kipling, que era um novelista, famoso novelista indiano, viveu no final do século XIX, começo do século XX, e essa frase dele resume exatamente o que você perguntou, quando eu enxergo dois, o que eu penso? A frase dele é a seguinte: eu mantenho 6 servos honestos do meu lado que me ensinam o que fazer. Os nomes deles são o que, por quê, quando, como, onde e quem. Reúna os fatos. Então, o segundo é o seguinte: é inevitável? É inevitável. Então, pega os fatos, traz eles para a mesa, se planeja e cai para dentro. Exatamente. Obrigada, Gino. E não quer dizer que vai ser fácil a gente pensar no pior cenário, né? Mas se eu começo a me preparar para o que é o pior cenário, talvez eu perceba que em algumas das preocupações que eu tenho, o pior cenário nem é tão ruim assim, né? Eu vejo que, por exemplo, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, você tem visto cada vez mais gente falar, putz, estou com saúde, é isso que importa. E às vezes eu estou tão preocupado com outras coisas do trabalho, com algumas coisas que eu tenho que fazer, que talvez a consequência nem é a mais importante agora. Então, pensar no que de pior pode acontecer pode te ajudar a colocar na perspectiva correta, né? A de repente perceber que as consequências de algumas coisas são ruins, mas você vai conseguir. Vocês perderam a Jéssica também? Agora sim. Ficou mudo aí o da Jéssica. Oi. Sem áudio. Agora sim, Jéssica. Jéssica. Agora sim, sim. Agora sim. Eita, agora até onde vocês me escutaram, hein? Onde que eu parei, Gino? Perdeu 10 segundinhos só. Perdeu 10 segundinhos finais. Então é a gente começar a perceber assim que talvez o cenário que a gente está criando na cabeça tá ficando grande demais para aquilo que a gente consegue resolver, né? Você falou, e o 3... saúde é o que importa. Foi onde a gente ouviu você. E o 3, que é o que a gente mais conversou até agora, né? Lembre-se do preço exorbitante que poderá pagar pelas preocupações em termos de saúde. Se você já sabe, tá aí uma decisão que você precisa tomar, como a Vera trouxe para a gente, que já tomou, a Dailson também já tomou algumas decisões. Essas 3 a gente tem que tomar de qualquer jeito. Isso aí, Adriana, esgota o drama, tira o drama da frente e vamos conversar sobre aquilo que realmente a gente precisa fazer e resolver, né? Aí, se eu pegar... Não te ouço, Jess. Agora fala, por favor. Não. Não? Agora sim. Oi, tá me ouvindo? Olá. Sim, perfeito. Sim. Beleza. E aí, se eu começar agora a olhar para os problemas, que tem muito a ver com o que você falou do que, quando, como, quem que vai fazer, né, Gino? Que primeiro eu reúno todos os fatos, depois eu pondero esses fatos. Como? Eu tenho que me fazer algumas perguntas. Né? Qual que é o problema? Quais são as causas desse problema? Quais são as soluções? Qual que é a melhor solução possível? Se você já parou, já pensou todas essas coisas, toma uma decisão e faz alguma coisa. Quantas vezes a gente não toma decisão e não faz? A gente chega ali no 3, toma a decisão e fala assim, mas surgiu um novo fato. E eu volto lá para cima e começo tudo de novo. Nesse momento agora que a gente tá vivendo, então, né, Gino? Onde tudo está mudando tão rápido. Se eu ficar o tempo todo querendo reunir os fatos, pode ser que eu nunca vou tomar uma decisão, ou que eu nunca vou chegar a fazer alguma coisa. Então, dessas coisas que você listou aí, dessas coisas que estão na tua lista, qual é uma que tem que seguir esse processo para você resolver? Então, uma dessas, que se você seguir esse processo, você já consegue resolver, ou pelo menos tomar a primeira providência, já nos próximos dias. Gino, para você, tem algumas que esse processo vai te ajudar? Contratar uma pessoa para trabalhar comigo. Eu preciso contratar alguém, está decidido,
E assim, os fatos que eu já tenho são suficientes. É tomar a decisão e fazer agora. Eu preciso parar de arrumar... O que é a primeira coisa que você tem que fazer? Procurar alguém. Procurar alguém, recorrer a que amigos. Significa... boa. Recorrer a amigos, o que mais? Recorrer a amigos que eu saiba que estão precisando de emprego, ou pelo menos de uma fonte de renda complementar. Propor que essas pessoas trabalhem comigo e contratá-las. Parar de ficar enrolando. Boa. E olha como é importante, né? A gente tomar uma decisão. A decisão é, eu preciso contratar alguém. Agora vamos agir. Eu não tenho como fazer o contratar alguém. O que o Gino tem que fazer? Ele tem que pegar o telefone e ligar para as pessoas. Ou ele tem que pegar o telefone e mandar mensagem para essas pessoas. Ou jogar no LinkedIn dele, porque ele está contratando essas pessoas. Então, a gente tem que ainda ter essa diferença, né, Gino? Qual é a decisão que eu tomei? Tá, mas por onde eu começo? Senão esse negócio fica tão genérico que eu não sei o que eu tenho que fazer. Não é o vão marcar, né? Vão marcar, não é isso não. É pegar isso! Exatamente. Então, uma das coisas que você colocou aí é que precisa desse processo. Se você fosse escolher uma, qual seria? Coloca lá no chat pra gente qual é a que esse processo vai te ajudar a resolver. Eu vou até pegar um gancho com a Jess e vou te provocar a fazer uma coisa. Escolhe uma. As pessoas que estão aqui, faz essa hora tua aqui valer realmente cada minuto que você dedicou aqui. Escolhe de verdade uma coisa que você precisa fazer e faz. Dessa sua lista aí, já escolhe uma para a qual você vai implementar esse processo. E depois a gente vai deixar seu contato lá no final para o pessoal fazer as perguntas da contratação, tá, Gina? Boa. Olha só, tá vendo só? Podem ficar tranquilos, a gente vai colocar o contato do Gino lá. Só tomar a decisão, tá vendo? Isso aí. Então, coloca lá no bate-papo pra gente, qual é aquela que você já escolheu, que você vai seguir esse processo aí nos próximos dias para poder tomar alguma providência em relação a isso. A Miriam já está se candidatando. Vamos lá, pessoal. Se você botar no bate-papo, quem sabe você não consegue ajudar alguém, né, que tem uma... Boa, Carla. Mudança diária, esse processo pode te ajudar a começar a fazer alguma coisa. Legal, Débora, já ajuda na organização. Patrícia, disciplinar-me nos estudos está vago, assim, ó. O que é o que você vai fazer? Qual é a tua decisão, assim? Eu decidi que eu vou gastar quantas horas de estudo essa semana ou nas próximas semanas? Boa, Vera, vou avaliar o projeto Falcões. Avaliar significa o quê? Eu vou ler o projeto? Eu vou assistir alguma coisa que fale sobre ele? Eu vou, já entrei no site e vou avaliar se eu me inscrevo para aulas voluntárias lá de gestão de projeto. Boa, legal. Então, você vai ler lá o que tem das descrições. Legal, obrigada. Obrigada. Muito bem. Então, esse processo aí já... Boa, Tiago, já vai se inscrever, já tomou a decisão de fazer a certificação, então tem que ir lá e se inscrever. Boa. Então, esse processo já vai te ajudar a resolver algumas dessas coisas que você pôs lá na tua lista. Só que tem algumas das coisas que você pôs aí que talvez sejam coisas que não são coisas que você tem que fazer, que são preocupações, que estão mais dentro de coisas que você não tem tanto controle assim. Opa, aliás, ainda dentro dessas coisas que a gente tem controle, tem outros 4 princípios que podem ajudar a gente. Né? Mantenha-se ocupado, não se aflija com ninharias, coopere com o inevitável e descanse antes de se cansar. Gino, qual que é o mais importante para você desses aí? Esse dói no estômago, né, quando eu olho ele, né, que é o descanse antes de se cansar. Inclusive, eu estava falando isso com alguém esses dias, talvez nem lembro se era com o pessoal do curso ou se era com a Lucimara, que é o programar na agenda, colocar na agenda um horário para dormir, colocar na agenda um horário para parar, para descansar, para passear, porque se isso não for feito intencionalmente,
vai ser excluído automaticamente com essa loucura que a gente está vivendo. Não é esperar estar exausto para poder dizer, putz, eu preciso descansar porque eu não aguento mais. Não é isso. Exato. 1 hora para meditação, para tomar um banho ali de piscina, para nadar, para ir quando o mundo voltar a ser normal, para poder ir para a academia, tomar um banho de piscina lá, ou para pegar a bicicleta e andar na rua quando for o mundo normal de novo, ou aqui nesse mundo que a gente está vivendo, pelo menos pegar 1 hora para ficar sentado, olhando para a natureza aqui em casa, ou para ficar com a minha filha, quer dizer, colocar ali 1 hora na agenda para ficar com a minha filha e descansar com ela. Então, é fazer intencionalmente. Se tiver que ser marcado, que seja, né, Gino? O importante é que a gente consiga separar esse tempo. Pessoal, se alguém tiver com áudio fora do mudo, coloca no mudo aí para a gente não ter nenhuma interferência, tá? E também para não ouvir nada que seja particular seu, às vezes, que está acontecendo aí na tua casa. Esse descanso antes de se cansar, o Dale Carnegie, quando ele escreveu algumas coisas assim para os instrutores, ele colocava, né? Tipo, antes de dar uma sessão, dorme. Tira, tipo, chega 1 hora antes, se não tiver ninguém lá na sessão, deita e fica olhando para o nada. Então, às vezes, a gente tem momentos importantes que a gente sabe que vão precisar da nossa energia. Eu tenho uma reunião importante, eu tenho um treinamento, né, Gino, que eu vou entregar ali para 150 pessoas que precisam do meu máximo. Ou eu tenho uma reunião com a minha equipe, né, que eu sei que as pessoas estão precisando de mim, eu tenho uma aula para dar, eu tenho uma reunião com um cliente que é muito importante. Se você chegar nessa situação exausto, você não vai conseguir resolver o problema ali e talvez tenha que passar para uma outra reunião, ou talvez tenha que depois fazer uma checagem de novo. Então, descansa antes desses momentos. Se a gente não fizer isso de propósito, as coisas vão se acumular, né? E alguns outros aí para a gente parar de pensar nas ninharias no seguinte sentido, assim, né? Sabe quando eu tenho um monte de coisa importante para fazer e aí dá uma vontade louca de lavar a louça, assim? É mais ou menos isso. Eu tenho ali um monte de coisa que eu botei na agenda, eu tenho um monte de coisa urgente, mas, nossa, hoje eu preciso lavar a louça. Hoje eu preciso limpar a casa, sabe? Então, a gente acaba passando na frente coisas que não são as mais importantes agora. Ou gasta mais energia do que a gente devia com coisas muito pequenas, né? Então, se você pode... Boa, Vera! Se isso é uma coisa proposital, falar agora é um momento que eu vou, né, descansar a cabeça, eu vou estar concentrada numa atividade ali que me relaxa, ótimo. Só não pode ser uma desculpa para a gente não fazer aquilo que tem que fazer. Só que às vezes a gente vai para o outro lado. Eu tenho coisas que eu não tenho controle, que não são coisas que eu tenho que resolver, mas ainda assim eu preciso conseguir administrar os meus sentimentos em relação a essas coisas. E aí eu preciso me proteger daquilo que eu não consigo resolver. Gino. Jéssica. Oi. Desculpa interromper. Você pode falar um pouquinho do Coopere com o Inevitável? Claro. Que estava na tela anterior. O que você entende dele, Débora? É isso, eu não consegui tangibilizar assim, o que seria cooperar com o inevitável. Eu tentei materializar aqui, mas não... Legal. É tipo assim, por isso que eu perguntei, entendeu? Não, sem problema. É para isso que a gente está aqui. Gino, o que você entende do Coopere com o Inevitável? Há problemas que você tem ação e você pode mudar aquilo. E há coisas que não tem o que fazer. Vai acontecer. Já não está no campo da preocupação, já não está no campo do problema, já é um fato. É o inevitável. Então, se eu não consigo ir contra isso, o que é que eu posso fazer para que isso aconteça da melhor maneira possível? Exatamente. E às vezes, Débora, a gente também está pensando assim, a gente está preocupado com aquilo que é o nosso trabalho, sabe? Tipo assim, eu estou preocupado em cumprir prazo, eu estou preocupado na entrega que eu tenho que fazer, isso está me preocupando, tipo... É inevitável, você vai ter que fazer essa entrega, não vai? Você vai ter que cumprir esse prazo, tipo, você não vai mexer nisso daí. Para que você vai adiar e deixar para fazer 2 horas da manhã no dia anterior, sendo que você já sabe que essa é uma coisa que não dá para fugir, sabe? Pois é, eu vou ter que contratar alguém. Eu já sei que eu vou ter que contratar. Se a minha empresa for crescer até onde eu quero que ela cresça, vai precisar ter alguém. Eu vou esperar chegar daqui a 3, 4 anos, quando eu já estiver exausto, morto de cansaço, perdido toda a minha energia,
para contratar no último minuto. Cara, se é uma coisa que você tem que fazer, faz agora. A gente tem visto muitos clientes chegarem assim, mas eu gosto do contato presencial, eu gosto de reunião olho no olho, eu gosto de ir visitar meu cliente, meu cliente gosta de vir aqui. Ok, ótimo. E aí, recentemente, uma arquiteta, eu conversei com ela, ela falou assim, não, mas eu gosto é disso. Eu falei, tá, mas e aí, se não voltar nos próximos 6 meses? De novo, como é que você vai fazer? Você vai ficar mais 6 meses sem explorar teu território, porque é em outro estado e você não vai poder ir lá presencialmente? E aí ela falou assim, ai meu Deus. Eu falei, coopera com o inevitável, assim. Agora a gente tem que aprender a fazer essas relações de outra forma. Então, é mais ou menos nessa linha, Débora. Larga de lavar a louça e marca o seu horário para estudar. É isso. Só vai fazer certificação, só vai ser promovida se tiver isso. É inevitável, em algum momento você vai ter que parar para fazer. Você ia comentar, Gino? Não, trazendo para um lado mais simples, Jess, é o que eu falo com a Isabel. Tem que comer feijão. Você vai ter que comer feijão. O ponto é, você pode comer antes e aproveitar a comida, ou você pode tretar comigo depois do final da comida, mas você vai ter que comer. Então come logo, desenrola logo esse feijão e a gente segue. Mais ou menos por aí, né? E hoje tem muitos, né? A gente está num ambiente diferente de trabalho, a gente tem as crianças junto, e para algumas pessoas estão com as crianças em casa. É inevitável que às vezes as crianças vão entrar na sala na hora de uma reunião, então a gente precisa saber lidar com todo esse cenário aí. E aí tem algumas coisas que a gente tem, como vocês comentaram já, né? Não temos controle e a gente precisa conseguir se proteger para que essas coisas não tirem, para que a gente não gaste com essas coisas a energia que a gente tem que gastar resolvendo as coisas que a gente precisa resolver. Então, desses 6 aqui, Gino, que servem para a gente se proteger de alguma forma, qual que é aquele que você percebe que é o mais importante para você hoje? Eu tenho um viés em relação a esse, porque foi o que eu usei quando eu procurei a Dale Carnegie para resolver o problema de falar em público, né? Então, a minha vida mudou nesse princípio, que foi: decida quanta ansiedade uma situação merece e recuse-se a conceder-lhe mais. Esse foi o que quando eu li esse princípio, eu falei, nossa, eu estou gastando toda a minha energia, toda a minha ansiedade com uma coisa muito pequena. Isso não vale esse preço. Eu estou pagando muito caro por isso. Mas hoje, no mundo que eu vivo, enquanto professor, Jess... Antes de você passar para o de hoje, naquela época, assim, qual foi a decisão assim, que você tomou para falar, tipo, isso daqui já ficou pequeno? Quando eu tiver que falar em público, eu sei que a ansiedade que isso pode me tomar não era a que eu tinha, o que eu estava pagando por ela. Que era, por exemplo, ficar 2 dias antes pensando nisso, não dormir no dia anterior, ficar nervoso, chorava porque eu tinha que fazer uma reunião e falar com pessoas. Então, isso é um preço muito alto para simplesmente ter que falar em público. Isso não vale. Você fez alguma coisa, Gino, para se preparar quando surgiu a primeira oportunidade assim de falar em público? O que você fez para que fosse diferente das outras, assim? Uma fala da Kátia, que eu nunca esqueci, que conversa um pouco com a anterior que a gente estava conversando. Ela lembra uma vez que eu sentei na cadeira da oportunidade. A Kátia é uma das nossas instrutoras da DEI. Kátia para mim é minha mentora, né? Uma das maiores do mundo que eu tenho, nível parente. E ela falou, eu lembro que eu fui um dos últimos a ir para a cadeira de oportunidade. Cadeira de oportunidade é o lugar que você vai antes de falar na dele. E quando eu levantei, eu me lembro de ter, como se estivesse vendo ela na minha frente agora. Eu passei por ela, ela olhou para mim e falou: quem tem medo tem que ir logo. Se você tem medo de falar, vai primeiro. Porque passa logo, a ansiedade passa quando você foi. E isso se tornou um mantra para mim. Até hoje, se tiver 20 pessoas para falar e eu tiver que falar, se for inevitável, Débora, eu sou o primeiro a ir para a cadeira. Eu vou primeiro e resolvo logo. Todo mundo vai ter que ir, né, Gino? Deixa eu resolver logo, tirar isso da frente. Boa, obrigada. Queria acrescentar uma coisa rapidinho. Tem uma coisa que o Gino falou uma vez, num dos treinamentos, que fiquei na minha cabeça, que tem um pouco a ver com isso, que quando alguma coisa te incomoda, uma opinião, alguma coisa, não, isso aqui é estranho, não, isso aí é coisa de... é bobagem, eu procuro investigar aquilo ali, porque às vezes é uma oportunidade de aprendizado que eu tenho ali. E eu achei interessante porque ele falou isso até sobre
um tópico que ele aprendeu, né? Então, é assim, realmente merece esse incômodo meu? Sabe? Merece essa minha atenção? Então, deixa eu ver aqui se merece. Então, você já vai e olha logo, né? Às vezes, o Exatamente. incômodo te traz essa oportunidade de aprendizado, né? Legal. Obrigada, Débora. E é uma decisão mesmo, tá, gente? E só você pode dizer quanta ansiedade essa situação que você colocou aí merece. Então, você tem que olhar para isso, para o preço que está te custando, para as noites que você está ficando sem dormir, ou para os remédios que você está tendo que tomar, e você decide quanta ansiedade isso merece para você. No 2, acho que, putz, nesse momento, né, Gino, valorize mais suas bênçãos e não os seus problemas. É uma coisa que as pessoas às vezes têm perguntado, falam, como é que você tá? Eu falo, cara, eu tô bem, porque diante do cenário que a gente está vivendo, sem dúvida, a gente está todo mundo com saúde aqui na minha casa, está todo mundo trabalhando, né, e está conseguindo de alguma forma os resultados que a gente está conseguindo, já é um baita presente. Então, muito provavelmente para você também tem algumas coisas que foram bênçãos desse momento, né? O que você ganhou, o que você aprendeu, o que você tirou, né, de tudo isso e que você precisa valorizar mais para poder, de alguma forma, também se alimentar de forma positiva nesse momento, né? Gino, você ia fazer um comentário? Em relação ao 3, esse é muito legal, né? Ele força a gente a olhar para o positivo, né, Jess? O 2, né? O 2. É isso. E o que você ia falar do 3? Que hoje, na minha vida hoje, como professor, como facilitador, esse é um importante, que é não querer imitar alguém que está fazendo alguma coisa e está dando certo, buscar encontrar a minha própria forma. E é isso tem sido meio que um mantra para mim. Mesmo quando eu vejo algo bem legal, olha, não, isso não sou eu. É ser eu mesmo. Isso me alivia demais do peso de ser alguém que não sou eu. E nesse momento, assim, a gente não imitar os outros em nada, nem no que as pessoas estão fazendo e nem no que as pessoas estão deixando de fazer, né? Porque às vezes também eu fico olhando, sei lá, eu estou nas redes sociais e eu estou vendo um monte de gente super produtiva na quarentena, né? E aí eu estou me cobrando de alguma forma ter tempo para fazer todas aquelas coisas que as pessoas estão fazendo. Ou eu estou me cobrando porque tem outras pessoas que estão lidando melhor com isso, que, né? Tem o teu jeito de lidar com esse momento. Então, descobre como é que é para você, né? Então, o Gino precisa separar lá na agenda dele o horário que ele vai ficar com a família, o horário que ele vai descansar e tal. Talvez para você não é isso que vai te resolver. Acha o que é o teu. É o teu horário de almoço? É mudar o seu horário de trabalho, né? Então, às vezes, a gente se inspira no que outras pessoas estão fazendo. Às vezes, a gente se cobra de fazer igual e a cobrança não vai ajudar nessa hora, né? Aprenda a relaxar no trabalho. Gino, como é que você faz isso? Pô, essa daria uma outra live para poder compartilhar com vocês o que eu tenho de coisa de relaxamento aqui no meu trabalho. Até de sino tibetano, a aroma para dar um cheiro diferente aqui no lugar e eu ficar um pouco mais relaxado, de tudo aqui. Isso a gente marca uma live para mostrar o que tem de coisa aqui para eu relaxar no trabalho. E pode ser coisa simples, né, Gino? Assim, Plantinha, eu já vi. Isso, eu já vi pessoas que, por exemplo, putz, eu me sinto muito mais confortável se eu tiver num ambiente mais arejado, não sei o que e tal, e botou o vaso de planta na mesa, tal, só da mesa ficar mais bonita, a pessoa já se sente, tipo, diferente, né, de estar ali, de estar trabalhando com isso. A gente fala também na D, assim, que é muito a questão de você se divertir, né? Então, tem aqueles momentos, assim, quais são algumas tarefas que você pode fazer de uma forma mais divertida, né? Eu, por exemplo, meu planejamento pessoal, eu tenho minha agenda no Google e tal, mas quando eu preciso planejar, meu negócio é escrever, e é uma coisa que eu gosto. Então, eu escrevo com umas letras diferentes, não sei o que e tal. O propósito é o mesmo, mas é um momento que eu tenho para me divertir fazendo uma coisa que eu tenho que fazer de qualquer jeito, né? E aí eu coloco canetinha de cor diferente, eu escrevo, eu bagunço, eu esparramo um monte de fita adesiva e não sei mais o quê, mas é uma forma de eu tornar uma coisa que é uma obrigação um pouco mais leve, né? Então, às vezes, a gente tem
tem algumas coisas que a gente pode colocar na nossa rotina para ajudar nisso. Proteja a sua saúde e sua aparência relaxando em casa. Como é que faz isso quando a casa e o trabalho é o mesmo lugar, Gino? Eu não estou fazendo isso. O que você poderia estar fazendo? Um monte de coisa, mas isso absolutamente eu não estou fazendo. É o meu ponto de maior Uma coisa que você negligência. pode começar a fazer já, então. Água. Tomar água. Muito simples. Simples isso. E eu não estou fazendo. A garrafa de água fica aqui o dia inteiro. A Lucimara, que volta e meia, vem trazer. Mas não estou fazendo. Minha maior negligência está nesses 5 aí. Legal. Tanto a saúde e a aparência que eu estou dizendo é aparência física, não é roupa, mas aparência física, tipo saúde física mesmo, pele, né? Enfim, olheira, Sim. né? Então, cara, um monte de coisa que isso eu não estou fazendo. Esse é um ponto que eu preciso mexer. Boa. E às vezes essa questão da aparência mexe com a nossa disposição também, né? Verdade. Às vezes a gente também entrou nesse home office, agora eu posso trabalhar de pijama e tal. Se você percebeu que isso não está funcionando mais para você, está sentindo falta, né, de se arrumar, de não sei o quê, começa então a fazer alguma coisa diferente para conseguir isso dentro do trabalho, né? Eu tive que tirar meu escritório de dentro do quarto. Era uma coisa que me atrapalhava muito, porque depois eu ficava com esse negócio, né? O quarto virou o lugar de trabalho, então toda vez que eu estava no meu quarto, eu me sentia com a obrigação de estar disponível para alguém. E aí eu falei, não, vai ficar no meio da sala, mas vai ficar fora de onde eu vou descansar. Então, algumas coisas a gente precisa colocar, né? A Márcia usa até o crachá, isso aí. Se a gente precisa se sentir desse jeito para poder se comprometer, a gente faz alguma coisa diferente. E crie felicidade para os outros, né? Se você tem oportunidade nesse momento, seja através de alguma ação social, seja ligando para alguém que às vezes pode estar, né, precisando conversar ou marcando alguma coisa com alguém que você conhece, aproveita. Nas últimas semanas, Gino, não sei se você tem passado por isso, assim, mas semana passada eu entrei em contato com algumas pessoas até para fazer os convites aqui do Drop, e aí muita gente começou a contar, né, do que estava acontecendo e tal. E logo em seguida as pessoas assim, ai, me desculpa, eu não estou num dia legal hoje, precisava desabafar, mas... E eu falei assim, cara, não precisa pedir desculpa, né? A gente às vezes vai entrar em contato e ter que aproveitar, assim, os nossos parceiros, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, para, de repente, pôr alguma coisa que está acontecendo ali, né? Então, se você tem oportunidade, às vezes, de fazer uma ligação para alguém ou de perguntar como alguém está e essa pessoa precisar conversar, essa é uma boa forma de repente, você se sentir útil também nesse momento, né? A gente tem um monte de coisa que a gente não consegue resolver, mas talvez a gente consiga ajudar a ser de alguma forma diferente para a gente e para as outras pessoas. Eu não sei como é que você enxerga nesse contexto, Gino. Eu olho para esse 6, ele meio que se tornou uma premissa para a minha empresa. Então, buscar sempre fazer algo que gere um bem para outra pessoa. No curso que a gente fez recentemente, foram quase R$7.000, 6 mil e poucos reais, que destinados para uma instituição de caridade a partir do valor arrecadado com o curso. Permitir que pessoas que não tenham acesso possam ter acesso à educação. Então, em cada iniciativa, o que eu posso gerar de felicidade para alguém com isso? E agora também olhando para dentro de casa, né? Então, o que eu posso ter de felicidade dentro de casa com isso? Então, uma comemoração, cada vez que termina uma turma, um jantar diferente. Bacana. Com a esposa, ou a Isabel, ela associando que o trabalho, a gente vai poder empinar pipa no final de semana. Olha, eu vou acabar aqui, o papai vai acabar na sexta, no sábado a gente vai empinar pipa juntos. Legal. Então, aí eu crio felicidade a partir intencionalmente, né? Então, tem sido uma coisa bem legal isso. Ver os outros felizes com aquilo que eu estou fazendo e gera um gás enorme, Jess. Legal. E aí, que bom que vocês já colocaram no bate-papo ali várias coisas que vocês já fazem em relação a algum princípio ou outro. Mas agora você vai olhar de novo para a tua lista. Qual é aquele que você não está conseguindo administrar ainda e precisa fazer algo que você ainda não está fazendo? Né? Então, você já tinha escolhido lá um que era um problema, que você ia adotar o passo a passo lá para resolver. Agora tem outros que você precisa só administrar, você não vai resolver.
qual é um que você escolhe para atacar nos próximos dias e qual é o princípio desses aqui que pode te ajudar a lidar com isso de uma forma diferente? Então, o que a gente está fazendo até aqui é ótimo, mas a gente precisa sair daqui com algo a mais para ter valido essa 1h30 que a gente ficou junto. Legal, Vivi, pode deixar. Vai estar disponível lá no YouTube, vai estar disponível no link lá que a Rebeca vai pôr no grupo. Aí você já consegue pegar desde o começo. Mas se já veio alguma coisa na sua cabeça, alguma situação que um desses princípios aí te ajuda, já escreve essa situação especificamente. Então, você já fez 2 planos de ação, enquanto a gente conversava. Um problema da sua lista, que você decidiu que vai seguir esse passo a passo aqui para poder resolver, né? Ou que esses princípios aqui vão te ajudar. E agora, você tem uma preocupação, que não é um problema que você não tem como resolver, mas que você precisa usar um desses princípios para poder te ajudar. Para você assumir esse compromisso, né? Nada mais forte do que a gente poder falar aquilo que a gente tá assumindo, né? Então, para que você possa assumir esse compromisso de forma real, assim, 4 pessoas, Gino, para poderem assumir aqui com a gente para todo mundo e aí inspirar, pode ser? É muito poderoso, né? Assumir o compromisso é um passo importantíssimo para você cumprir ele. 4 pessoas. 4 pessoas aí que levantem a mão. Quem gostaria de compartilhar com a gente qual foi os 2 compromissos que você fez? O que você vai fazer de diferente essa semana para poder resolver? Então, para levantar a mão ali nas reações, onde tem uma carinha ali embaixo no Zoom de vocês, tem um botão de reações e lá tem um botão de levantar a mão. Quem são 4 pessoas que podem contar para a gente aí o que você se compromete aqui com a nossa equipe, que somos todos nós, a fazer diferente nos próximos dias? Posso começar dando exemplo para animar? Vai lá, Gino, por favor. Então é o seguinte, o meu problema está no 5. Eu me comprometo, assumi um compromisso aqui, eu me comprometo a bloquear intencionalmente 2 vezes por semana, 1 hora para eu fazer exercícios físicos e em todas as reuniões que eu terminar, abastecer a minha garrafinha de água. Pronto. Beleza. O que você vai fazer, Gino, para abastecer a garrafinha de água? Assim, tem alguma providência que você precisa tomar? Antes de começar a reunião, eu vou até a cozinha, vou carregar. Eu não começo a reunião antes de ter a minha garrafinha de água abastecida. Eu vou lá para a cozinha, carrego ela e só então eu vou iniciar minhas reuniões. Boa. Então, talvez uma coisa que você tem que pensar não dá para uma reunião ser encavalada na outra mais. Senão você vai estar sempre atrasado. Ou até dá, mas eu peço para a pessoa, olha, pessoal, me espera 1 minutinho que eu vou aqui, 1 minuto para eu poder carregar minha água. Eu não começo a reunião sem a água estar carregada. Combinado. E em relação ao exercício, são 2 dias fixos na semana? Cada semana vão ser 2 dias? Terças e quintas, eu vou marcar 1 hora por dia. Em qualquer horário do dia? Ou no comecinho do dia, ou no final do dia, dependendo da agenda, mas vai ser terça e quinta. Ok. 1 hora. Começando quinta agora? Começando terça amanhã, quinta agora? Quinta-feira. Começando quinta-feira. Ok. Então, quem tem lá, ó, já pode cobrar o Gino, tá? Na quarta-feira, hoje. Ela veio pra live. Lucimara, já pode cobrar na quinta-feira, hein? Lascou. Isso aí. Boa, obrigada, Gino, você já inspirou. Márcia, conta pra gente qual é o teu compromisso. Márcia Almeida. Meu compromisso primeiro é o mesmo do Dino. Eu não tomo água. Não tomo água de jeito nenhum. A garrafa ela fica aqui horas. Aí, então, isso é uma coisa que eu me prometi, de colocar a garrafa aqui e fazer exatamente a mesma coisa. Começar o dia com a garrafa, meio-dia, trocar a água da garrafa e à noite também. Se eu conseguir tomar 3 garrafinhas, legal. Bom demais. Márcia, por que essa providência simples vai ser importante para os seus desafios, para os seus objetivos hoje?
porque eu preciso manter a saúde, tá? Que é uma coisa que está me afetando. Eu tenho diabetes tipo 2 e eu preciso tomar água e não tomo, tá? Porque, de certa forma, isso me faz... me dá um gatilho de disciplina, né? E essa disciplina eu posso utilizar para outras coisas. E porque eu preciso fazer aquilo que todo médico fala para eu fazer e eu nunca faço. E é uma coisa, para mim, é uma coisa simples, né? E é uma questão de atitude. Ontem eu estava assistindo uma live que dizia o seguinte, olha, não existe a questão, eu vou precisar me motivar. Era uma neurocientista, ela dizia o seguinte, levanta e faz. Não espera ninguém ter que dizer para você fazer. Exatamente, legal. O que é pegar uma garrafa que está ali É a tomar 10 uma metros, decisão mesmo, 10, né, Márcia? É uma coisa nossa, é uma coisa interna, né? Legal, legal. E uma segunda coisa é a questão da organização. Eu estou me preparando para um processo seletivo, até conversei com o Gino esses dias, e é 1000 coisas, e eu preciso primeiro, vamos dizer assim, organizar o que eu tenho que fazer. O que é organizar o que você tem que fazer? Priorizar. Mas o que você vai fazer para conseguir priorizar? Vamos lá. Primeiro, eu preciso de uma cobrança externa. Então, por exemplo, como eu estudo para uma certificação de idiomas? Eu marco a certificação. Então, eu já sei que eu já tenho deadline. Eu marquei para sábado. Se eu vou estudar ou não, o problema é meu, mas a certificação vai ser no sábado, entendeu? Não é barata, e eu vou ter que passar. Pronto, então, já conseguiu. O que eu vou fazer? Né? Eu me motivo pelo estresse de saber que eu já coloquei a data ali. Eu já paguei e vou fazer. Tá? Então, eu preciso fazer 8 certificações. Então, eu me propus até a semana que vem fazer pelo menos 3. Ok, boa. Já sabe quais são as 3? Já. Pronto, legal. 2 já estão marcadas, estou na terceira agora. Boa, plano de ação montado. Então, obrigada, Márcia. Nada. Miriam Santos, uma coisa que você vai fazer de diferente aí, baseado em tudo que a gente conversou. Não estava abrindo o áudio, consegui abrir. Olha, o que eu preciso urgente, o Gino sabe disso, quem faz parte do Ginoflix sabe, eu preciso emagrecer. Só que eu não faço nada, eu sei que eu preciso emagrecer para a minha saúde, para o meu bem-estar, para tudo, e eu não deixo de ir na padaria, eu não deixo de fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então, o primeiro passo meu, não ir na padaria. Outro, preciso beber mais água. Eu sempre bebi 4 litros de água por dia. Quando eu estava no prédio, eu ia toda hora lá na copa pegar minha garrafinha d'água que reencher. E era uma forma de eu me movimentar. Então, estando em home office, eu não estou me movimentando. Perdeu essa... Uma garrafinha aqui, quando eu vejo, eu não bebi a garrafinha, já está terminando meu horário. Miriam, qual que é a importância disso para você? Assim? Você está se protegendo do quê se você conseguir colocar isso em ação? Eu estou me protegendo, eu estou me tornando mais saudável. E como é que isso vai ser? E se eu conseguir esse objetivo, eu vou ter mais disposição para fazer mais coisas que eu já faço. Eu já faço muita coisa. Mas eu sou igual o Gino, muito elétrica, eu faço muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas eu sinto que me falta energia para fazer mais do que eu quero fazer. Ok, muito bem, obrigada, Miriam. Todo mundo que não pôde falar um compromisso, coloca lá no chat, então, faz o compromisso com o resto da nossa equipe aqui. O que você vai fazer de diferente essa semana, baseado nas ideias que a gente conversou? Então, como é que você vai preparar para aquela reunião que está te preocupando com os teus clientes? Como é que você vai fazer um acordo com aqueles seus clientes que acham que você tem que estar 24 horas disponível? Como é que você vai fazer um acordo com a tua equipe para que tenha esses horários de trabalho, não só para você, mas para eles também? O que você vai fazer de diferente nos próximos dias, baseado em tudo isso que a gente conversou? Ok, às 8 horas, todos os dias.
que mais? Ok, tem que fazer acordo com a equipe sobre os horários, sobre os meios de comunicação que a gente vai usar. Ok, já tem gente se inscrevendo aí nos projetos que estava pensando. Legal, César, vai desligar totalmente ali. Talvez tenha só que fazer esse acordo com as pessoas para saberem que daqui para frente vai ser dessa forma, né? Boa. Ler um livro por mês. Israel, quanto tempo você vai ler por dia? Para ficar mais fácil de você mensurar. Um mês é muito tempo. E às vezes nesse um mês você vai perder. Quanto você vai ler por dia para poder... Quanto você consegue reservar aí do seu dia? Ou qual o momento do dia que você consegue reservar para poder fazer essa leitura? Boa, fazer os cursos que eu paguei e não realizei, isso vai levar quanto tempo, Márcia? Quanto tempo você precisa separar aí da tua agenda para poder conseguir fazer isso? É importante também. Muito bem, então para os próximos dias você já tem um plano de ação, aí já tem alguma coisa que você precisa fazer de diferente, baseado em tudo isso. Agora, depois de tudo que a gente conversou assim aqui, o que você descobriu sobre você em relação às suas preocupações, em relação aos seus problemas que você tem hoje? O que você descobriu sobre você ao pensar nessas coisas de uma forma diferente, ao olhar para os princípios? Gino, o que você descobriu de você hoje na nossa conversa? A fragilidade entre um problema e uma preocupação, do meu ponto de vista, né? Então, me preocupando com coisas que eu posso resolver, como, por exemplo, a questão de saúde, como, por exemplo, a questão de contratar alguém logo. O que eu descobri sobre mim é que alguns dos meus problemas podem ser resolvidos rapidamente, e eu continuo me preocupando com eles. Opa, legal. Isso é... O que te impede, assim, agora? O que ainda pode te impedir, Gino, de enfrentar essas situações? Autossabotagem, ou até mais pragmaticamente, a vontade de continuar no estado atual. Ok. A inércia de não mudar, de não ter que tomar uma decisão mais importante. Legal. O medo. Legal. Bacana. Obrigada. Bom, eu preciso ter mais atitude. Márcia, que legal. Eu preciso pensar mais em mim do que nas outras pessoas. É exatamente a analogia da máscara do avião, né? Se eu não colocar em mim primeiro, como é que eu vou conseguir ajudar quem está do lado? Legal. É verdade, Débora, a gente precisa abrir mão de algumas coisas, né? É uma decisão importante para a gente ter força para lidar com aquilo que precisa lidar. Bom, Elidiane, quando a gente dá nome, né, medo, ou é preguiça, ou né, quando a gente dá nome para essas coisas, a gente consegue encarar. É pior que tomar uma atitude e falhar, de fato. A gente se arrepende do que a gente fez, mas não do que a gente deixou de fazer, né? O que mais? Vamos ver se aparece mais algum aí que... Importante também, Sheila, de novo, né, a máscara de oxigênio. Se eu estiver querendo abraçar todo mundo, provavelmente eu não vou conseguir fazer o que é meu, né? Às vezes eu quero cuidar da empresa inteira, de todas as áreas, de todas as... E o que eu preciso fazer na minha área está ficando sem fazer. Autoempatia, né? Uma coisa que a gente pode ter, cuidar mais da gente mesmo. Muito bem.
E quem pode contar para a gente assim, ó, o que você vai fazer para garantir que esse seu compromisso saia do papel? 2 pessoas para contarem para a gente assim, como é que você vai garantir que isso daí não fique mais 1 semana, 2 semanas sem ser feito. Gino, como é que você garante? Eu tenho 2 ações, né? A de contratação e a da saúde, né? São 2 coisas que eu coloquei. A de contratação, o que eu vou fazer para garantir que isso não fique novamente no acho e de fato se torne um faço? A próxima pessoa que eu conversar e que eu entender que está alinhada com o propósito da empresa, tem as habilidades que eu espero e que eu preciso, eu já vou começar com ela imediatamente em experiência. Ok. Ó, você começa amanhã. Boa, para não esperar o momento certo, o melhor dia. Porque é isso que até a semana que vem, daqui a 15 dias, no mês que vem, e aí eu sei que eu estou falhando aí. Começa amanhã, então, e a gente vai começar a testar você amanhã. Bacana. E com relação à parte da saúde, é aquilo que eu combinei com você. Antes de começar as reuniões, garantir que haja água e marcar no meu calendário o exercício. Boa. 2 pessoas que podem levantar a mão aí e falar para a gente como é que você vai garantir que isso aconteça. 2 pessoas que não falaram agora há pouco, que podem comentar para a gente aí, para a gente, de repente, inspirar outras pessoas a tomarem algumas providências. Como é que você vai garantir que isso aconteça? Se você tem medo de falar, fala primeiro. Boa, Gina. Lá nas reações tem um botão de levantar a mão. Se alguém não estiver encontrando aí o botão. Ou pode levantar a mão aqui na câmera. Se alguém estiver na câmera, pode levantar aí. 2 pessoas. Jéssica, Vivi, posso falar? Vai lá, Vivi. Eu não assisti a aula como um todo, mas eu entrei aqui hoje super motivada pelo assunto, porque desde sexta-feira eu estou sentindo dores muito fortes na minha coluna por conta do meu excesso de trabalho, estresse, enfim. E eu falei, gente, até nisso o Gino consegue ser perfeito, né? No dia que eu estou mais precisando, ele resolve fazer uma conexão com a Jéssica para falar aquilo que eu preciso ouvir. E aí eu não consegui assistir tudo, né, a palestra, porque eu estava numa reunião, então para variar, eu não consegui chegar cedo para pegar o conteúdo, mas eu vou assistir, como eu falei, e vou tentar acompanhar tudo para fazer a lista. Mas uma das coisas que está me incomodando muito, que até a Márcia falou, é que eu comprei alguns cursos para fazer e eu não consegui dar um andamento neles. E isso me deixou um pouco frustrada, porque eu criei uma situação para mim onde eu estou me achando incompetente. E eu sei que eu não sou incompetente, eu acho que eu só não estou conseguindo priorizar aquilo que de fato eu tenho que fazer primeiro. O que você vai fazer primeiro, então, Vivi? Eu vou recomeçar o curso, eu não vou fazer de onde eu parei. Eu vou voltar do zero, porque se eu quero fazer bem feito, eu vou fazer de novo. Qual que é o primeiro que você vai fazer e quando você começa? Gestão do tempo, produtividade, foco e disciplina. E quando você pode começar ele? Assim que terminar aqui a aula. Opa, e quanto tempo você pode gastar hoje com esse curso? 1 hora. Ok, muito bom, obrigada. Obrigada pelo teu compromisso. Michele, você também levantou a mão. Michele Dias. No meu caso, contar para as pessoas mais próximas que eu vou fazer aquilo. Isso, para mim, não tem preço, porque quando eu olho para elas, eu automaticamente, eu não pego o chicotinho. Eu tenho autoempatia e compreendo que eu sou humana e que se eu tiver que revisitar aquilo, eu lembro toda vez que eu procrastinei. E aquilo ali me ajuda como ser humano. Boa, obrigada, Michele. Daí eu já dizia isso, né, Gino? Ele coloca nos 2 livros, assim, combina com alguém que você vai dar $1 ou R$1 para a pessoa toda vez que você falhar em alguma coisa que você tá aprendendo aqui nesse livro. E aí se compromete, né, com outras pessoas. E vocês 4 que se comprometeram aqui com a nossa equipe agora, com certeza inspiraram todo mundo de outras coisas que podem ser feitas. E uma coisa que é muito importante para nós da Dale é a gente poder presentear essa coragem que às vezes a gente tem de colocar os nossos desafios para que outras pessoas possam se inspirar e querer fazer alguma coisa diferente. Então, nós da Dale e o Gino junto, a gente vai dar um presente para vocês, tá? Então, Márcia Almeida, Miriam Santos, Vivi e Michele Dias, que se comprometeram aqui com todo mundo,
vocês vão receber de presente o livro, o Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, para que nos próximos dias vocês tenham ainda mais insumo para poder atacar essas preocupações que vocês estão comentando, tá? Espero que vocês aproveitem ao máximo para poder continuar inspirando como vocês conseguiram fazer com a nossa equipe hoje. Gino, antes da gente se despedir, o que é importante para você aí deixar de mensagem final? Obrigado, pessoal, por terem enchido a sala, né? A gente ficou a maior parte do tempo aí com 100 pessoas, muita gente querendo assistir, não conseguiu estar no Zoom, depois foi lá para o Insta para poder assistir. Num momento tão complicado, vocês terem destinado 2 horas aí do dia de vocês para começar uma semana diferente, para começar a semana separando o que é problema do que é preocupação. E eu espero que vocês saiam daqui tão leves quanto eu saí no momento que eu consegui separar essas duas coisas. E acreditem, essa conversa com vocês me fez rever, repensar muitas coisas do meu dia a dia. Então, obrigado por terem trocado. Aqui a Jéssica, a Kátia, o time da Dale sempre falam, não é sobre aula, né? A Dale não é sobre aula, é sobre vivência. E o que aconteceu aqui foi uma grande troca nossa, que, pelo menos do meu lado, está fazendo com que eu saia daqui muito melhor do que eu cheguei. Então, obrigado a cada um e a cada uma pela oportunidade, pela dedicação e pela entrega daqui com a gente hoje. Obrigado, Jéssica, por ter começado os Drops de 2021, me dando a oportunidade de estrear com você. Obrigado a Dale, ao Minervino e a cada pessoa que participou da organização desse Drop pela oportunidade de estar aqui. Realmente é muito especial e muito importante para mim. E um beijo para a Isabela Schecker, que é uma grande amiga e quem fez tudo isso acontecer na minha vida também. Obrigada a você, Gino. Uma coisa que a gente comentou lá no começo, né? É um assunto que já faz parte do treinamento aí nos últimos 100 anos. A Dale tem trazido isso para dentro do principal treinamento, que é o Dale Carnegie Course. Então, se você tem interesse em saber mais, tem o grupo lá que a gente comentou. Entra lá para você receber os artigos, para você poder ter acesso a mais conteúdo. Se você tem interesse em receber uma ligação de alguém da Dale Carnegie, então, a gente montou um plano de ação e a gente se torna eternamente responsável por aquilo que cativa, né, Gina? Então, nós da equipe da Dale Carnegie estamos à disposição de vocês. Se você ficou com esse plano de ação, você percebe que precisa de ajuda, você percebe que tem algo a mais que você precisa fazer e quer entrar em contato com alguém da Dale, entra lá no grupo, avisa, fala, eu queria que alguém me ligasse, uma instrutora, um instrutor, e a gente vai se mobilizar para atender vocês, tá? Então, a gente vai entrar em contato caso vocês queiram aí, para, de repente, trazer alguma luz ou trazer alguma coisa a mais que a gente possa para esses planos de ação. Esse treinamento com 60 princípios de preocupações tem uma turma marcada para o dia 28 de abril. Então, se alguém já ouviu o Gino falar do treinamento, já estava pensando nisso, tem uma turma chegando aí, a gente ainda tem vaga para essa turma. Então, se você tiver interesse em conversar sobre o treinamento, lá no grupo também avisa que a gente vai entrar em contato com vocês. Beleza? Se tem uma coisa que a gente tem certeza quando a gente faz esse tipo de conversa, é que a gente precisa sair daqui diferente do que a gente entrou. Numa segunda à noite, durante 1h50, tem que valer a pena esse esforço. Então, faz esse compromisso com você, de que na próxima semana, essa 1h50, precisa pagar a qualidade de vida que você vai ter para os próximos dias. Se isso acontecer, sem dúvida, valeu a pena para vocês e valeu a pena para a gente poder estar aqui para conversar sobre esse assunto. Muito obrigada, espero ver vocês de volta nos próximos Drops. A gente vai ter todo mês sobre assuntos diferentes, então sintam-se convidados desde já a participarem dos próximos. Muito obrigada, Gina, é sempre um prazer estar com você, um grande presente, e a gente se vê logo mais, gente. Obrigada. Querida professora, obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Tchau, obrigada, viu? Valeu. Até mais, Débora. Tchau. Gino, manda um abraço para a Lu, Gino. Gradado. Obrigada. Valeu. Obrigada a vocês, Valeu, pessoal. Obrigada, turma. Israel. Maravilhoso. Tchau, pessoal. Obrigada, presente Gino. chega Obrigada, logo, viu, Márcia? Com certeza. Obrigado. Olha, por aqui Obrigada, não Luiz. tá esperando entrar aqui atrasada, ainda ganhar um presente, eu tô saindo daqui feliz demais. Viu? Que bom, Vivi. Venha sempre. Obrigada, é um prazer estar entre vocês. O Jéssica Obrigada. e Gino, dois Nossa, postes pra você, iluminando a vida Gino. da gente, gente.
Que bom, fico feliz. Disse tudo.